aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar desse assunto que tá rolando nas redes sociais, que Lizzo está sendo acusada de diversos crimes por 3 dançarinas que processaram ela oficialmente nessa terça-feira. A notícia foi dada pela NBC News e tomou a internet nessa quarta-feira. Porém, não ficou somente nisso. Várias outras pessoas que trabalharam com Lizzo em algum momento também relataram suas más experiências com a artista e isso também, vamos dizer assim, enfatizou ainda mais toda a narrativa atrelada ao processo. Então nesse vídeo a gente vai conhecer as pessoas envolvidas nisso, vamos conhecer as acusações e principalmente vamos conhecer algumas coisas que já estavam debaixo do nosso nariz, que nós não percebemos que já estava acontecendo sobre esse assunto. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas relacionadas aos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. A Lizzo foi acusada por 3 dançarinas de diversos crimes, como por exemplo, assédio sexual, também criação de ambiente de trabalho hostil, além também de um dos piores episódios contados ali nos processos, que foi um momento onde ela obrigou uma dessas dançarinas a passar a mão numa pessoa nua em um clube de strip em Amsterdã. Porém, um ponto que chamou muito a atenção nessas acusações foi o de uma das dançarinas que afirmou que ela foi dispensada da turnê da Lizzo porque ela ganhou peso, sendo que a Lizzo é uma artista que sempre debate sobre o famoso body positive, que é sobre se aceitar, principalmente se você é uma pessoa com curvas. Vale lembrar que o processo também acusa uma das pessoas responsáveis pelas coreografias de Lizzo, ou seja, uma das chefes do balé, de fazer pró-elitismo para outros e ridicularizar aqueles que fizeram sexo antes do casamento, enquanto compartilhavam fantasias sexuais obscenas, simulando sexo oral, discutindo publicamente a virgindade de um dos outros queixosos. Vale lembrar que o processo, nessa última parte, não confirma se a Lizzo estava ciente de todas essas situações envolvendo a chefe do balé, que foi a Shirley, ok? Então vamos dizer que, tipo assim, acabou sendo mais uma coisa que eles anexaram em toda aquela narrativa. Porém, os queixosos acreditam que ela estava ciente de todas as coisas relacionadas a esta mulher e principalmente o advogado dessas queixosas, que foi o Ron Zambrano, confirmou que isso daí poderia ser uma coisa muito plausível. O processo nomeia Lizzo, cujo nome verdadeiro é Melissa Vivian Jefferson, sua produtora, e a Shirley como réus. Além das acusações disso tudo que nós acabamos de citar aí, também tem alegações de assédio religioso e racial, cárcere privado, interferência em vantagens econômicas potenciais e outras alegações. Porém, é bom enfatizar, nem todas as reivindicações foram feitas contra cada réu. De certa forma, cada uma está sendo acusada de uma determinada coisa no processo como um todo. Em um dos trechos do processo, o advogado comenta sobre a situação de Lizzo, afirmando o seguinte: a natureza impressionante de como Lizzo e sua equipe de gestão trataram seus artistas parece ir contra tudo que ela defende publicamente, enquanto em particular ela envergonha seus dançarinos e os rebaixa de maneiras que não são apenas ilegais, mas absolutamente desmoralizantes. Essa questão do peso que eu mencionei agora mesmo e junto com essa narrativa aí do advogado, né, vem por conta da seguinte situação. Aconteceu uma apresentação num festival de música chamado South by Southwest e uma dessas dançarinas envolvidas no processo teria dito que a Lizzo chamou a atenção dela por conta de um ganho de
peso. E isso foi uma coisa que deixou ela extremamente chateada e revoltada. Vale lembrar que essa dançarina, no caso, que fez essa afirmação é a Ariana Davis. E vale lembrar também que ela disse que essa declaração foi feita de uma forma meio que velada, dizendo que na verdade ela parecia pouco comprometida com as performances. Bristol Williams, que é uma das outras dançarinas que iniciou o processo, começou a se apresentar com Lizzo depois de competir em seu reality show da Amazon Watch Out for Big Girls em 2021. A terceira, no caso, envolvida nessa história toda, é a Noelle Rodrigues, que foi contratada depois de atuar no videoclipe de Rumors, mas saiu no início de 2023. Porém, de todas as acusações que falamos até aqui, sem dúvida, o ponto-chave é a situação que rolou em Amsterdã, durante uma das turnês da Lizzo, onde uma situação bem grave teria acontecido. É importante enfatizar, gente, que é muito normal, muitas vezes, os artistas terem a tendência de chamar os seus bailarinos ou pessoas que trabalham ali na sua equipe para uma noite mais de diversão, onde todo mundo interage e conversa mais sem essa proposta de trabalho atrelada. E a Lizzo, pelo jeito, é uma dessas artistas que costuma chamar o seu balé para ir em determinados lugares com ela. Obviamente, não existe uma obrigação de ir ou não ir, mas segundo coisas que foram faladas no processo, você frequenta essas festas com os artistas e afins, de certa forma isso faz com que o seu emprego dure mais tempo, né? Vamos dizer assim. E que se você não se mostra muito conectado com aquela equipe, rapidamente você é tirado fora. Essa situação teria acontecido no Banana Bar, que é um bar de strip que fica lá em Amsterdã. E a Lizzo teria ido com essa equipe, onde várias coisas pesadíssimas teriam acontecido naquela noite, segundo o processo. No clube, Lizzo supostamente começou a convidar os membros do elenco para se revezar tocando nos artistas nus, pagando também consolos lançados das vaginas das artistas e principalmente comendo bananas que outras também tinham introduzido nas suas vaginas. Lizzo então teria voltado sua atenção para a senhora Davis e começou a pressioná-la a tocar nos seios de uma das mulheres nuas. Davis se recusou, de acordo com o processo, e Lizzo supostamente liderou um cântico incitando-a a fazê-lo. Parece que o cântico ficou ainda mais alto, com eles dizendo para ela tocar na mulher, e por fim, por pressão, ela acabou tocando na mulher, mas foi uma coisa que ela não se sentiu bem fazendo. Ela disse que todo mundo debochou dela depois que ela pegou no peito da mulher, e isso foi uma coisa que deixou ela muito magoada. Ela também afirma que a Lizzo colocou uma das pessoas da sua equipe de segurança em cima do palco e começou a mandar ele tirar a roupa, com cânticos dizendo "tira, tira, tira". Com isso, as dançarinas teriam ficado horrorizadas com a força que Lizzo tem de controle em cima das pessoas que fazem parte da sua equipe, colocando eles em situações constrangedoras. Uma outra coisa que aconteceu também foi em Paris, que está anexada no processo, que já é uma segunda história atrelada a essa questão de nudismo, né? Onde ela convidou várias das pessoas da sua equipe de dança para poder ir com ela num determinado lugar, onde ela não disse o que tinha naquele lugar. Quando chegou lá, era esse clube de strip, porque ela disse que queria que as dançarinas aprendessem algumas coisas com aquelas pessoas. Mas todo mundo ficou horrorizado e muitas disseram que não teriam ido se soubessem do tipo de lugar que aquele lugar era. Vamos falar um pouquinho também sobre a reivindicação em relação ao assédio. A alegação de assédio racial está ligada ao processo que descreve como comentários acusados de ânimos racial e gordofóbico feitos por funcionários da empresa em turnê. Em uma instância, as ex-dançarinas teriam pedido para serem compensadas por o seu tempo de inatividade em uma taxa de 50% do seu salário semanal, de acordo com o processo. Porém, um contador apenas disse que elas poderiam receber somente 25%, repreendendo-as por serem inaceitáveis e desrespeitosos. Porém, o que eles quiseram meio que dizer é que, por mais que as dançarinas fossem uma parte principal ali, elas não teriam recebido o mesmo tipo de valor de outras pessoas que receberam valores dos 50%, tá? Então vamos dizer que assim, não foi uma coisa muito justa também que eles estão alegando ali.
A alegação do assédio religioso, que também está sendo muito mencionada nas redes sociais, que foi o que Shirley fez, que ela inclusive é a capitã do balé da Lizzo e que trabalhou no reality show dela, também levou às suas crenças cristãs e aproveitou todas as oportunidades para fazer esse proelitismo para todos e quaisquer em sua presença, independente de protestos. Duas das dançarinas foram demitidas em abril e maio, de acordo com o processo. Williams perdeu o emprego em 26 de abril, dias depois de se manifestar em uma reunião na qual contestou uma afirmação de Lizzo de que os dançarinos bebiam antes das apresentações. Então, assim, tudo isso aconteceu bem recentemente, vamos dizer assim, né, gente? Só que o grande ponto disso tudo é que a história não acaba por aqui. Porque até então a gente falou somente da situação do processo, mas as coisas que vieram após isso também foram muito chocantes. A aclamada e nomeada diretora, que inclusive foi indicada ao Oscar, Sofia Nali, disse que esteve ligada ao documentário sobre a Lizzo e se pronunciou dizendo que a cantora é arrogante, egocêntrica e cruel. Uma outra ex-dançarina que não está atrelada a esse processo, bom a gente enfatizar isso, disse que admira a coragem das meninas de estar tendo essa situação aí exposta, né, e de enfrentar todo esse processo, gastar com isso, porque ela não teve coragem de fazer o mesmo e isso reverbera na vida pessoal dela até hoje. Essa mesma dançarina também compartilhou um print no seu Instagram, onde basicamente podemos ver ela afirmando que sim, que a Lizzo fazia diferentes tipos de pressão psicológica com seus funcionários. A namorada compartilhou uma nota de repúdio dizendo que viu sua companheira ser mal paga, subvalorizada e profundamente maltratada. E vale lembrar que a namorada dessa dançarina é a King Princess, uma cantora. Asha Elfia também foi uma das pessoas que trabalhou com Lizzo antes do começo ali da sua carreira naquele momento de estouro e pulou fora do barco porque ela disse que seria muito difícil lidar com toda aquela situação que ela estava sendo envolvida. Então, mais uma pessoa também enfatiza esse lado complicado aí, não só da Lizzo, mas também da sua equipe. Porém, uma curiosidade que aconteceu no final de semana, antes oficialmente do anúncio desse processo, foi que a Beyoncé retirou o nome da Lizzo do remix de Break My Soul. E muita gente não entendeu o porquê. Porém, quando o processo aparece, a gente meio que entende o porquê, né? E isso levanta também uma possibilidade de existir uma, vamos dizer assim, mídia, né, paralela à mídia que a gente conhece hoje, que informa esses grandes artistas de certas coisas que estão prestes a acontecer e que podem, de certa forma, respingar neles também. E como a Beyoncé citava a Lizzo ali, né, tirar ela fora dessa situação toda foi uma coisa também para não envolver o nome dela. Porém, a Lizzo se pronunciou, gente, em relação a tudo isso que acusaram ela. E ela deu uma declaração bem intensa dizendo o seguinte no seu Instagram. Ela afirmou: os últimos dias têm sido violentamente difíceis e cansavelmente desapontantes. Minhas éticas de trabalho, moral e respeito foram questionadas. Minha personagem foi criticada. Normalmente eu escolho não responder falsas alegações, mas essas são tão inacreditáveis quanto parecem e muito ultrajantes para não serem respondidas. Essas histórias sensacionalistas estão vindo de empregados antigos que já admitiram publicamente que seus comportamentos durante a turnê foram inapropriados e antiprofissionais. Como uma artista, eu sempre fui muito apaixonada pelo que faço e levo minha música e minhas performances muito a sério. Com paixão vem trabalho duro e padrões duros. Algumas vezes eu tenho que tomar decisões difíceis, mas nunca é minha intenção fazer alguém se sentir desconfortável ou sentir como se não fosse importante e não tivesse valor como parte do time. Eu não estou aqui para ser vista como vítima, mas eu também sei que não sou vilã, porque as pessoas e a mídia me colocaram nesse papel nos últimos dias. Eu sou bem aberta à minha sexualidade e quanto a me expressar, mas eu não posso aceitar ou permitir as pessoas utilizarem essa abertura para me fazerem parecer com algo que não sou. Não tem nada que eu leve mais a sério do que o respeito que nós, mulheres, merecemos no mundo. Eu sei como é ser vítima de body shaming no dia a dia, e eu absolutamente nunca iria criticar ou demitir um funcionário por causa do seu peso. Estou machucada, mas eu nunca vou deixar o bom trabalho que fiz
no mundo ser ofuscado por isso. Eu quero agradecer a todo mundo que veio até mim em forma de suporte para me levantar durante todos esses tempos difíceis. Bom, gente, o que a gente conclui disso tudo, né? É uma situação que com certeza vai continuar ganhando capítulos nos próximos dias. Isso daí é realmente só o começo dessa situação toda. O pronunciamento da Liso é apenas a parte dela de como ela se sente em relação a isso tudo. Mas agora fica aí o questionamento. Como vocês ficaram em relação a tudo isso que foi exposto? Como você se sente em relação a isso sendo fã da Liso ou admirador do trabalho dela? Comenta aqui que eu quero saber, fechado? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!